Meus amigos, a história de hoje foi publicada décadas atrás pelo tabloide Weekly World News dos Estados Unidos. Apesar da pouca credibilidade dos editores, ainda é mencionada e compartilhada por inúmeros fãs de ficção científica e UFO blogs em todo o mundo. E como história, eu resolvi contá-la à minha maneira. Que Deus abençoe a todos nós. Aeroporto de Nova York, Estados Unidos. 2 de julho de 1955. 7h55 da manhã. O avião da Pan Am, um Douglas DC-4, acabava de decolar com destino a Miami. Duração da viagem, 2 horas. Previsão de chegada, 9h55. Tudo parecia tranquilo para a tripulação e passageiros do voo 914. Na sala de controle do aeroporto, o avião era observado atentamente através dos radares. Nada de anormal. Tudo corria como previsto. Minutos depois, para susto e desespero de todos os controladores, o avião desapareceu de todos os radares. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Tentaram de toda maneira contatar o piloto, mas ele não respondeu. Ninguém conseguia entender a razão ou o porquê. As autoridades foram informadas e imediatamente grupos de buscas e resgates foram acionados no intuito de descobrirem o iminente paradeiro do voo 914. Mas nada foi encontrado. A busca continuou por vários meses por terra e por água. Em vão. E não encontrando nenhum vestígio do avião em terra, as autoridades consideraram que o mesmo provavelmente havia caído no oceano, dando por encerrado todas as buscas. Uma tragédia. Simplesmente uma tragédia, disseram as autoridades. E rapidamente a companhia aérea iniciou o processo de compensação financeira a todos os familiares daqueles tripulantes e passageiros. E o tempo passou. Décadas passaram. 37 anos depois. Aeroporto de Caracas, Venezuela. 21 de maio de 1992. Na sala de controles, a rotina era a mesma e tudo seguia tranquilo. Porém, por volta do meio-dia, um avião Douglas DC-4 apareceu no espaço aéreo, sem ser detectado pelos radares. Como era possível? E ao aproximar-se do aeroporto, o controlador de tráfego Juan de la Corte foi o primeiro a vê-lo. Um modelo antigo que mais parecia com aqueles vistos em museus. Que classe de avião era aquele? E enquanto debatiam em admiração e espanto, ouviram uma voz no rádio transmissor. Onde estamos? O piloto daquele estranho avião perguntou, surpreendendo a todos na sala de controle. Nós somos Pan American Airways, voo 914, de Nova York para Miami, com 4 tripulantes e 57 passageiros. Juan não podia compreender tal informação. O que poderia estar fazendo aquele avião em Caracas, aproximadamente 1.800 quilômetros de Miami? Perdidos? Impossível. Teriam tido algum problema que impediu o contato com alguém? Indagou Juan, tentando fazer sentido da situação. E autorizou que pousassem sem imaginar o que estava por acontecer. No momento que o avião pousou, o piloto disse algo que deixou Juan estupefacto.
Nós estamos previstos para chegar em Miami às 9h55 da manhã, de 2 de julho de 1955. E sem acreditar no que havia ouvido, Juan pediu que ele repetisse o que havia falado. E ao ouvir uma vez mais, Juan respondeu dizendo que não entendia o que estava acontecendo e que alguma coisa estava errada, pois ele pousou em Caracas, Venezuela, 21 de maio de 1992. E naquele instante, Juan pôde ouvir os gritos de pânico do piloto e também dos passageiros espremidos nas janelas, espantados com o que viam. E tentando controlar a situação, uma equipe de segurança do aeroporto foi enviada até o avião no intuito de escoltar a todos a um lugar seguro. Mas outra surpresa estava para acontecer. No momento que os guardas se aproximaram, Juan pôde ouvir o piloto gritando que não se aproximassem e que iria decolar. E minutos depois, o avião decolou, sumindo do aeroporto, do espaço aéreo e dos radares. Jetes militares foram rapidamente enviados à procura do DC-4, mas voltaram sem encontrar. Juan não podia acreditar no que havia passado. Horas depois, o mesmo avião pousou uma vez mais. Agora em Miami, para surpresa e espanto de todos. O voo 914 finalmente chegou ao seu destino, 37 anos depois. Após várias horas verificando os recordes do voo e interrogando a todos, as autoridades simplesmente resolveram liberar a tripulação às suas casas. Nada fazia sentido, por mais que tentasse entender. Mas o mais importante de tudo é que os familiares dos ocupantes do voo 914 não podiam entender ou compreender que depois de 37 anos desaparecidos, eles ainda mantinham a mesma aparência física de quando partiram. Como se o tempo tivesse parado para todos eles. Te cuida e muito obrigado.